Tá? Isso aí para a gente ter um entendimento um pouco maior, né? E eu quero fazer mais uma oração. Pode ficar sentado. Santo Deus, a Tua palavra há de ser pregada neste momento, ó Pai. Só o Senhor sabe o que está no coração de quem aqui veio, Pai. Só o Senhor sabe como se encontra cada um. Que a Tua palavra corresponda às necessidades que nós temos, ó Deus. Que não possamos ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para nós. Que a Tua palavra nos console, nos exorte e nos edifique em Jesus Cristo. Assim oramos te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele nos fala de duas verdades principais. Ele diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Primeira coisa que esse texto está deixando claro para nós, todos nós, é que o dia da angústia aparece no calendário de todos nós. O dia da angústia atinge a todos os seres humanos. Seja você rico ou seja você pobre, seja você negro ou seja você branco, seja você jovem ou seja você idoso. Não importa a sua religião, não importa a sua idade, não importa de que classe social você é, ele está dizendo: o dia da angústia vai cair sobre todos. O dia da angústia não respeita diploma, não respeita idade, não respeita categoria social. Ele está dizendo, ele existe e ele vai cair na sua agenda, o dia da angústia. E não necessariamente precisa ser um dia específico. A palavra dia dá a ideia de tempo. Muitas das vezes são dias específicos, são provas que muitas das vezes parece que nunca acabam. Provas que eu e você vamos enfrentar e muitas das vezes a gente não vai ter recursos para se sair, para se refugiar de imediato. Muitas das vezes vai passar dias, meses, semanas, muitas vezes até décadas, e o problema estará instalado ainda. Todos nós vamos sofrer. E esse sofrimento, ele se apresenta a nós de diversas formas, diversas naturezas. Muitas vezes você está aqui e sofre por alguém que no seu trabalho está te difamando. Está dizendo: olha, está vendo ali a nossa irmã Cléo? Nossa irmã Cléo, não confia nela. Não confia no Cauê. Ele colou na prova. Muitas das vezes a gente é difamado no trabalho, em casa, e a gente sofre por algo que muitas vezes a gente nem sequer fez um mal em si. Mas muitas das vezes quando a gente pratica a justiça, pratica aquilo que é o correto, que é o certo, vem outros e praticam a injustiça contra nós. Mas ele está dizendo, você vai sofrer de qualquer jeito nessa vida. O dia vai chegar, por mais preparado, por mais inteligente e forte que você seja, por mais que você tenha o domínio do conhecimento, da sabedoria, por mais que você seja Salomão, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, você vai sofrer. O sofrimento atinge a todos nós. Muitas das vezes não seja uma difamação, possa ser que seja uma doença, uma enfermidade. Uma enfermidade que se instalou, se alojou e a pessoa muitas vezes não sabe lidar com isso. Sai lágrimas, angústia, sofrimento. Muitas das vezes por catarses, por explosões de choro, e em decorrência da doença a pessoa fica com depressão, não consegue ter mais alegria, não consegue sorrir, não consegue olhar e ter carinho. Muitas das vezes
desaparece o arco-íris da vida, e a pessoa começa a viver numa angústia sem tamanha, que parece que o dia da angústia se converteu em uma vida de angústia. De repente ele olha para o passado e não contempla mais os momentos que ele foi sim feliz, foi sim alegre, os momentos em que ele estava sentado numa mesa com seus pais, com a sua família, comendo uma pizza. Ele não consegue mais recordar os momentos em que ele passava com seus amigos no futebol, que ele passava na presença de Deus aqui, orando, glorificando a Deus. Não, ele olha para o passado e ele só consegue se lembrar dos traumas, ele só consegue se lembrar das dores, e ele diz: a vida não presta. E dizer que a vida não presta não faz com que a vida olhe com mais misericórdia para conosco. Dizer que a vida é injusta, dizer que Deus é injusto, não faz com que as coisas melhorem na nossa vida. Ele está dizendo: é tempo de sofrer muitas das vezes. Assim como existe o tempo de ajuntar pedras, existe o tempo de espalhar pedras. Há tempo sim de paz, em que você vai ter aquela gloriosa paz, em que tudo vai dar certo na sua vida. Mas fique sabendo que assim como existe um tempo de paz, há um tempo de guerra, há um tempo de batalha. E muitas das vezes você não vai ter certos recursos, você vai se angustiar mesmo, por mais que você seja cristão. E o grande mal que as igrejas evangélicas, em sua grande maioria, têm feito é mostrar um evangelho que não condiz com aquilo que a Bíblia está dizendo. Ele diz: se você fazer uma negociação com Deus e vir 7 dias numa campanha de 12 meses de clamor, pode ter certeza, vai ser 12 meses de vitória. E o que muitas vezes acontece são 12 meses de angústia, de derrota. Mas eles estão vendendo uma mentira, vendendo uma promessa de que você vai ter a restituição, de que você vai derrubar muralhas, de que você vai vencer, não importa qual seja a sua dificuldade. E a pessoa vem, ilude-se, não consegue vencer a sua dificuldade, não consegue suportar a dor e se prostra, e não levanta nunca mais, acreditando que a sua dor seja por causa de um pecado. Muitas vezes é fruto de um pecado. Se você mente aqui e a sua mentira é descoberta e você, por conta da sua mentira, sofre, tudo bem, mas muitas vezes existem coisas que não são fruto ou consequência de um pecado que a gente comete. Muitas das vezes é o tempo, é a vida nos prepara certas surpresas que muitas vezes a gente não espera. A vida nos prepara situações em que inevitavelmente não tem como você fazer absolutamente nada. Ou você suporta, ou você se desespera. Ou você fica reclamando da vida de Deus, do mundo, das pessoas, ou você começa a glorificar e pede a Deus força para continuar. Então a primeira realidade que esse texto está dizendo: olha, saiba que o dia de angústia acomete a todos. Não importa quem você é, e não importa a quem você serve, não importa, todos vão sofrer nessa vida. Mas existe uma segunda realidade que ele diz, que é de que o sofrimento revela a força ou a fragilidade que eu tenho. Não se sabe se uma pessoa ela é forte nos momentos bons. Não tem como saber ou identificar a força de alguém quando ele está sorrindo, quando ele está cheio de dinheiro, quando ele casou agora. Ele ainda não experimentou as brigas mais difíceis. Salomão, ele está dizendo: olha, na vida você vai sofrer,
E o sofrimento vai revelar se você é forte ou se você é um frouxo, se você é fraco ou se você é forte, se você é robusto ou você é vacilante. É como se ele estivesse dizendo: olha, em relações humanas, em casamento, não existe amizade que não brigue. O que existe é se esse relacionamento ele vai ter força para continuar. Não existe relacionamento, todo mundo briga. Seja com amigo, seja com pai, seja com filho, seja com esposo, seja com esposa. Na vida, a vida é sempre assim. Mas o que vai diferenciar é se você vai ter a capacidade de ser forte o suficiente e sofrer o dano, mas dizer: olha, eu te perdoo, eu perco, mas eu quero continuar. Essa é a ideia do perdão. Perdão é a palavra perda, vem da palavra perda, ou seja, você perde. Eu fico com dano, eu fico com a perda, eu fico com sofrimento. Você me traiu, eu perco. Eu fico com dano. Mas eu não quero perder você. Eu não quero perder a nossa relação. Eu não quero perder o meu filho. Eu perdoo o meu filho. Eu perdoo, mas isso é uma atitude de forte. Muitas das vezes a gente não consegue. Falta-nos força. A vida é assim. Ou você sabe lidar com a dor, ou ela te marca de tal forma que você não consegue mais sorrir. Você não consegue encontrar alegria nas pequenas coisas. Tem gente que sofreu tanto na vida que ele não consegue encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele é uma pessoa exigente para ser feliz. Hoje em dia, eu me tornei uma pessoa que eu sou totalmente desprendido, qualquer que seja, para sorrir. Hoje em dia, vocês me veem, eu começo a sorrir por tudo, qualquer coisa. Se a pessoa me conta uma piada, por mais sem graça que seja, eu tento não ser exigente para sorrir. Tem gente que para fazer o cara sorrir, você tem que contar a piada mais imitada de todas. Você tem que fazer, sei lá, um show de stand-up, convidar o Whindersson Nunes, o que for, convidar um monte de gente, porque o cara é difícil para sorrir, ele não sorri para nada, só vê com a cara amarrada. Mas tem outros que, por mais que a dor dele seja tamanha, por mais que ele tenha perdido os seus pais, por mais que ele esteja sofrendo uma doença horrível, está com câncer, está com um monte de coisa, mas na realidade, você vê ele sorrindo. Você vê ele, na realidade ele até te consola, você vai visitar ele está doente. Oh meu Deus do céu, e aí, como você está? E ele falou assim: eu estou bem, meu irmão. Confio em Deus, graças a Deus, estou aqui confiando nele, estou me fortalecendo nele. E você, como está? Você está precisando de uma ajuda? Ele vai te consolar muitas das vezes. E você, como assim? Eu vim para ajudar ele no leito e ele está me consolando, ele está me ensinando. Então, a vida tem dessas. Você vai sofrer, mas o sofrimento você ou vai ser forte ou vai ser fraco. Só que aí tem uma questão muito importante. A questão é de que você, por si mesmo, muitas das vezes não vai ter recursos. Porque a ideia de ser forte, quem é que é forte? É meio difícil. Quem realmente tem um preparo e uma força para vivenciar, por exemplo, um câncer? Para vivenciar, por exemplo, a perda dos pais, a perda de um filho, suportar a dor disso, ou então encontrar um filho nas drogas. É muito difícil. Quem é suficientemente forte para essas coisas? A vida nos martela esse tipo de coisa e muitas vezes a gente se encontra sem recursos. Tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Não pense em você que você não vai bater o carro, que você não vai ser roubado, que você não pode ter um filho, muitas das vezes, que vai se desviar do caminho.
tudo sucede a todos. Mas o que você precisa? Você precisa de força. Mas você não pode confiar nas suas próprias forças. Porque se você confia nas suas próprias forças, quem confia na sua própria força vai se encontrar com a fraqueza. Vai encontrar-se com a sua impotência. Você confia tanto em sua força, em seu braço forte, que vai chegar uma hora que você não vai conseguir suportar. E a frustração e a desilusão vai ser tão grande que muitas vezes você vai, como alguns, se suicidar. Porque só se desilude quem se ilude. Achou que era um tal, achou que era forte. Nessa vida ninguém é forte o suficiente. Escute, irmãos. Escute todos. Nessa vida, nós não temos força por nós mesmos. Vai ter um momento que, se você confiar só em você, você vai se frustrar. É por isso que é tão tremendo a palavra de Jeremias ao povo de Israel, em Jeremias 9, 23, que ele diz: olha, você pode ser sábio, você pode ser forte, você pode ser rico, mas não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Por que eu não posso me gloriar na minha força? Se você tem algum tipo de força, uma capacidade, saiba que essa capacidade veio de Deus. Então, se você tiver que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço juízo e justiça na terra. A palavra, ela é um tanto confrontadora, porque a gente quer segurança, a gente quer algo visível que mostre que a gente consiga vencer. A força, o que é força, irmãos? Quem aqui, vamos lá, quem aqui poderia me dar uma definição de força? Assim, eu vou bater esse pênalti. O que é força? Vamos lá, todo mundo, para a gente se ajudar a aprender uns com os outros. Nas portas assim, da dos cristãos. Uma força até sobrenatural. Essa aí é meio complicado de comparar, né? Quem mais? O que é força? Nossa, cara é forte. Acho que nossa, você tá aqui, né? Mas... Na mente? É. Pode ser também. Boa. Você já tá deitado. E aí você esquece de alguma coisa. Nossa, que força, hein? Aí você tá quentinho, aí você tem que levantar de novo. Aí a Cléo olha assim: nossa, a GCN é forte, né? Isso aí. O Cauê, então. Eu tá na força total. Força mesmo. O que é força, irmão? Força é potência, é poder, é capacidade. Capacidade? Como assim capacidade? Vamos supor que o pastor Ozil me dá uma tarefa de carregar esse púlpito até ali, até o bebedouro. Eu tenho força o suficiente para carregar esse púlpito até lá? Eu tenho capacidade, poder de carregar isso até lá? É isso que é força, é a capacidade de você suportar um peso. E muitas vezes esse peso, metaforicamente falando da vida, pode ser um peso de uma doença. De você lidar com um filho drogado, você lidar com a dor de uma traição, daquele seu amigo que você mais confiava. Ele foi lá e te entregou para o chefe, falou coisas meio erradas, que não tem nada a ver. É difícil lidar com isso. Você diz, mas ele disse isso de mim? Você depositou tanta confiança muitas vezes nele. Força é você saber lidar. É aquilo que o pastor falou. É a força intelectual. Porque força física,
Tá bom, você é forte, você consegue carregar um púlpito, mas você consegue, muitas das vezes, sofrer a dor de uma perda, você consegue perder a sua esposa, seu filho, e se recompor. De uma traição, de uma Porque a maior força que a gente tem não está no campo físico. A maior força está no campo espiritual. Está no campo das ideias, está no campo da alma. É muito difícil lidar com o sofrimento. E eu estou fazendo um estágio, vou começar agora, num asilo de idosos. E o que a gente percebe muitas das vezes quando a gente visita esse tipo de lugar é a dificuldade de lidar. Muitas das vezes as pessoas não estão interessadas, não estão nem aí para os pais e pagam um asilo, um campo de repouso para deixa ele vegetando lá. E muitas vezes você vê a condição desses lugares de asilo, ou a condição dessas pessoas, ela fica lá assistindo TV o dia todo, não tem nada para estimular e está lá. Muitas vezes alguns nem visitam. Então, em todos os lugares a gente vê ingratidão. Você conseguiria lidar com a ingratidão? O não reconhecimento, a inveja das pessoas, a difamação. Isso é necessário força. E o que vai te dar essa força? O que vai te dar essa força? E aqui eu termino. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente tem fraquezas de todas as naturezas, seja física, seja na alma, seja espiritual, mas o que o apóstolo Paulo diz para todos nós é que ele diz: Deus é uma fonte ilimitada, infinita, eterna de poder. Amém. Seja precise você de uma força física, Deus ele pode te ajudar. Você precisa de uma força na tua alma para suportar a dor de um trauma. Ele está dizendo, Deus ele pode consolar a tua alma. Ele pode te dar a capacidade de vencer as tentações. As tentações muitas vezes são aquilo que tira de nós a alegria. É difícil permanecer muitas vezes fiel num tempo como hoje. A gente reclama muitas vezes da pornografia, mas o mundo em que a gente vive se tornou uma pornografia. Então, a tentação, o pecado, a droga, o sexo fácil, está em todo o campo. E precisamos de quê? De poder, de força. A gente precisa confiar inteiramente em Deus e dizer: Deus, Tu és a minha força. Tu és o único que pode me fazer triunfar nessa dificuldade. Porque de nós mesmos nós nunca poderemos nada. Se nós não entendermos e não aceitarmos isso, o sofrimento se complicará e se aumentará dentro de nós. Mas quando você olhar para os céus e dizer: Deus, olha para mim, olha os meus defeitos, olha as minhas imperfeições, olha o quão fraco e vulnerável eu sou, mas eu confio na Tua força. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti confio. Tu és aquele que me consola, que me alegra, que mesmo no meio dessa enfermidade, mesmo que eu não consiga encontrar alegria na minha família, mesmo que eu não consiga encontrar vibração, felicidade nos meus filhos, no meu trabalho, eu consigo encontrar alegria em Ti. E quando eu encontro em Ti, eu posso continuar. Eu tenho uma razão para viver. Aleluia. Sem essa força, você vai parar uma hora ou outra.
Você precisa entregar, dizer, ó, está aqui tudo, Pai. Está aqui a minha família. Eu não sei lidar, eu não tenho controle. As coisas fugiram do meu controle. Mas eu confio que mesmo que as coisas tenham fugido do meu controle, nada foge do seu controle. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho mais controle sobre isso. É por isso que Isaías, Deus falando por meio de Isaías, em Isaías 40, ele diz: consolai o meu povo. De que forma? De que forma, Deus, eu vou consolar o teu povo? Mostra quem eu sou. E muitas das vezes nós não sabemos quem Deus é. E por conta disso, o sofrimento se adensa dentro de nós. E ele diz em Isaías 40, olha, Deus é aquele que mediu as águas na palma das suas mãos. É como se Deus dissesse, olha, você quer saber onde estão o Oceano Atlântico? Você quer saber onde está todos os oceanos, todos os mares, todas as águas? Está aqui. Eis que as nações são para ele como nada. Ele é aquele que mediu os céus a palmos e que pesou o Everest, as montanhas, em balanças de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Balança de precisão é aquela balança que mede pó de ouro. Ela é tão pequena que você tem que colocar um pozinho por si só já causa uma diferença. Já consegue ver aquela diferença na balança. Ele está dizendo, olha, a terra era tão ínfima, tão pequena, tão nada, que eu tive que usar uma balança tão grande que, infelizmente, é uma dificuldade para mim medir a terra. Tive que usar uma balança de precisão. Porque a terra parece pó. Ele vai apresentando quem é Deus no universo. Quem é Deus diante dos deuses pagãos. Tem gente que tem medo de macumba. Tem gente que tem medo de praga que lançam para ele. Oh, meu Deus do céu, mas não conhece realmente o Deus que ele serve. O Deus que nós servimos é o Deus do universo. É o Deus que é o eterno. Como você vai ter medo de um Deus que nada é? Ele está dizendo, compare, olhe bem. Na realidade não tem nem como comparar, não dá nem para arrancar, não dá nem para começar. Aleluia. Porque Deus é um Deus único. E ele está dizendo, e aí ele vai mais profundamente ainda, ele está dizendo, olha, vocês estão sofrendo, não sabem, vocês não ouviram ainda, vocês estão sem conhecimento? Pois bem, eu vou te fazer conhecer, eu vou falar para vocês, não sabem, não vistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. Você não ouviu isso ainda? Porque Ele multiplica a força do cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens que confiam na sua força, eles certamente cairão, eles certamente se fadigarão, mas os que confiam em Deus, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quando ele estiver fraco, quando ele está dizendo, eu não posso mais, ele confia em Deus, ele está dizendo, olha, ele vai renovar as suas forças. E ele voará como águia. Aleluia. Correrão? Será que vai se cansar? Não vai nada. Ele está alicerçado em Deus, ele está dizendo, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Aleluia. Verdade. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, amém, Senhor. Mas não é uma confiança passiva, é uma confiança ativa. Deus te chama a trabalhar, Deus te chama a se empenhar. Não é o Deus que diz, olha, não precisa fazer nada, eu vou fazer tudo. Não é o Deus que está dizendo, olha, não precisa estudar, eu vou te passar cola. Não, Ele está dizendo, olha, estude,
gaste tempo, energia estudando, e eu vou multiplicar a tua inteligência. Não seja frouxo. Não seja frouxo. Vai lá, se esforce, corra, e eu vou aumentar a tua resistência. Glória a Deus. Não é uma confiança passiva, mas é uma confiança que Deus me chama, faça, e eu vou renovar as tuas forças. Quando você sente que não dá mais para você, eu entro e faço o impossível. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós confiamos nisso, Glória a Deus. quando a gente tem essa noção, nada mais nos surpreende, nada mais pode nos parar. A gente precisa dessa confiança, irmãos. Amém. Senão a gente não vence na vida. Então, você que está aqui, se você está sofrendo, confie em Deus. Aleluia. Agora, se você não está sofrendo, está vendo um momento bom, fique certo de que o sofrimento vai vir mais para frente, mas fique tranquilo também, você está com Deus. Aleluia, aleluia. John Wesley, quando ele está no momento da sua morte, ele tem um grupo de irmãos ao seu redor e meio que já estava certo, ele já estava com 88 anos, tinha acabado de pregar, e meio que ele já estava muito fragilizado, ele estava sentindo que aquele era o momento, e ele disse assim: olha, sabe o que é o melhor? O melhor de tudo é que Deus sempre está conosco. Amém. O melhor de tudo não é porque eu venci na vida, que eu ganhei vários diplomas, que eu tive tantas casas, que eu ganhei tantas coisas, que eu tive tantos filhos. O melhor de tudo não são essas coisas, muitas vezes eu perdi muitas coisas, mas ele diz: olha, o melhor de tudo é que Deus nunca faltou na minha vida. O melhor de tudo é que Deus sempre esteve comigo. Amém. Aleluia. Você pode perder tudo, irmãos, mas se você tiver a certeza de que Deus está com você, Glória a Deus. você tem tudo. Amém. Você pode enfrentar qualquer que seja a dificuldade. Então que a gente venha se agarrar nessa esperança e confiar inteiramente na graça de Jesus. Amém? Que Deus entre os abençoe. Agradeço minha verdade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe.